Oi, turminha, e aí? Tudo bem? Eu aqui gravando para vocês e pensando no tamanho dessa janela. É uma janela de vidro. E eu não sei, alguns de vocês que já me ouviram anteriormente, eu já falei de vocês que todos nós temos uma janelinha para enxergar a Deus, não é assim? E nós, quando enxergamos a Deus pela janela, é muito importante que esse vidro esteja limpo, que esse vidro esteja inteiro. Porque na nossa caminhada, a gente não escapa de levar uma pedrada no vidro. E eu não sei se essa pedrada, por exemplo, pode ser na sua infância, pode ser na sua adolescência, ou quem sabe na fase adulta. De repente, você está em casa, você é casado e de repente você encontra um bilhete na cozinha assim: acabou, não me procure mais. Ou então de repente você recebe um telefonema dizendo assim: olha, o diagnóstico não foi bom, você precisa fazer um tratamento. Ou mais adiante você diz assim, alguém liga para você e diz assim: olha, infelizmente seu pai sofreu um acidente de carro e você tem que vir agora para o hospital. Então todos essas surpresas que a vida oferece a gente, não tem dúvida que causam um rachamento nesse vidro que eu acabei de falar para vocês. Mas por que eu falei sobre a janela e o vidro? Porque no momento em que eu estou bem, eu posso contemplar Deus através dessa vidraça maravilhosa. Entretanto, quando eu começo a sofrer na vida, eu começo a enxergar Deus não com tanta clareza, não com tanto amor como muitas vezes eu costumo falar. A gente pensa que porque a gente tem fé e nós achamos que somos donas de uma fé impecável, mas quando a violência, a doença e esses fatos que eu falei para vocês atravessam a vida da gente, nós somos tomados por uma grande insegurança e um grande medo. Por exemplo, ontem eu conheci uma mulher maravilhosa, ela tem mais de 80 anos e ela está fazendo um tratamento de quimioterapia. Pois bem, eu fui conhecê-la e nós falamos muito no mesmo Deus. E ela dizia assim: Angélica, eu me considerava uma pessoa de tanta fé e de repente eu fiquei com medo quando eu fui para a minha primeira sessão de quimioterapia. E aí nós começamos a conversar, eu escutei sobre o diagnóstico dela e tal, e também falei sobre os problemas de saúde que eu enfrento. E aí teve uma hora que eu olhei para ela e disse assim: eu não vou desejar eu desejo, mas eu não vou pedir a Deus que lhe cure, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas eu vou pedir a Deus tão somente que lhe dê forças para que você possa continuar, sabendo que Ele está segurando a sua mão em qualquer circunstância, como Ele conseguiu segurar na sua primeira quimioterapia. Então, quando essas pedras racham a nossa janela, o que a gente precisa fazer? Como é que a gente deve agir? Essas perguntas, elas estão tão presentes no coração da gente, que dificilmente elas são desvinculadas de qualquer mensagem que vocês possam receber. Porque é como se você de repente fosse para a igreja, porque é assim que os pais da gente ensinam a Deus, com ritual de igreja, para que a gente possa ir, com a forma da gente se comportar. Mas de repente você chega na igreja e você assiste uma mensagem que não tem nada a ver com você. Aí você diz assim: puxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui? Essa mensagem, eu que estou tão aflita, eu que estou com meus filhos desempregados, eu que estou passando por tantos sacrifícios, emocionalmente, estou me sentindo amputada, psicologicamente. E de repente, o que essa mensagem vai trazer para mim de bom e de concreto? Por isso
que eu sempre gosto de perguntar nas minhas mensagens: como você está reagindo à pedrada que atacou a sua vidraça? Você vai querer tentar refletir e tentar enxergar Deus como você estava enxergando antes, sem rachadura nenhuma? Será que quando eu olho para a minha vidraça, mesmo que ela contenha rachaduras, eu posso enxergar que aquele que me prometeu estar comigo, com certeza está me livrando do pior? Os traumas, os relacionamentos difíceis que nós temos. Meu Deus, eu costumo dizer sempre: relacionamento é igual a Deus. Como é difícil a gente penetrar no mundo do outro. Ou mesmo quando a gente não penetra, é difícil que a gente fique à margem também. Porque muitas vezes a compreensão não atinge o coração do outro e, por outro lado, nós não compreendemos as atitudes do outro. Será que o caminho para emendar ou para chamar a vidraçaria para consertar a janela não é por aí? Será que eu vou ter disposição para reconstruir aquela imagem sem rachadura? Será que eu vou querer ser uma pessoa sarada? Será que eu vou continuar querendo caminhar com Deus? Gente, eu só vejo uma forma da gente caminhar. Primeiro, a gente tem que entender que tudo se resume no amor de Deus, porque Deus é amor. E quando Deus ensina esse amor a gente, quando Deus passa esse amor para o nosso coração, nós podemos enxergar no outro uma possibilidade de transformar quem somos hoje para que possamos ser pessoas melhores. O ensinamento de Deus para a gente é como a fé do centurião. O centurião foi atrás de Jesus Cristo para pedir pelo empregado dele. E o centurião era a autoridade máxima. E a gente? Será que a gente chega lá para pedir pelo aquele que é muito mais necessitado do que nós em tudo? Não é só materialmente, porque a necessidade espiritual é muito maior do que a necessidade física. Olha, minha gente, essa minha reflexão de hoje é tão somente para que a gente possa pensar verdadeiramente no que Deus quer para cada um da gente mais uma vez, porque não existe outro caminho. Podemos sim pedir a Deus forças para continuar, como eu falei para essa senhora, uma senhora muito querida para o meu coração hoje. E ela deve estar me escutando. E ela sabe porque eu estou falando isso. Então eu queria que nós pudéssemos, nesse momento, fechar os nossos olhos e terminar essa reflexão com mais uma oração. Vamos lá? Meu Pai querido e amado, o exemplo do centurião, Senhor, deixa qualquer um de nós impactado. Senhor, ele não era judeu e ele teve a coragem de chegar junto de ti, Senhor, para pedir pelo servo dele. Senhor, assim que tu desses ordens e o convidasses ele para que tu pudesses ir à sua casa, ele te respondeu: não, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas eu sei que é uma ordem tua, meu servo estará curado. Faz com que nós possamos acreditar, Senhor, assim nas tuas promessas, Senhor. Faz com que nós possamos nos libertar, Senhor, de tudo que nos prende hoje, Senhor. Porque queremos aprender contigo a amar, a sermos livres e a passarmos para o outro, Senhor, tudo aquilo
que tu planejastes para cada um de nós. Obrigada, Senhor meu Deus, por tudo que tu tens feito até hoje em nossa vida. Então, na próxima quinta-feira estaremos de volta. Tchau.